Olá, ouvinte! Bem-vindo ao História em 5, o podcast onde a gente descomplica o passado e a história em apenas 5 minutinhos. Hoje, nosso destino é Minas Gerais do século XVIII, onde a fé, o ouro e a arte se misturaram para criar um dos momentos mais incríveis da nossa história, que foi o Barroco Mineiro. Preparado? Então embarca nessa viagem no tempo comigo. Bom, para começar, afinal, o que é o Barroco? O Barroco foi um movimento artístico que surgiu na Europa no final do século XVI, se espalhando no século XVII, principalmente pela Itália, Espanha e Portugal. Era uma arte carregada de emoção, teatralidade e dramaticidade. As obras queriam impressionar, emocionar, transmitir a fé e, ao mesmo tempo, mostrar o poder da Igreja Católica, que naquela época tentava reconquistar fiéis durante a chamada Contra-Reforma. Nas pinturas, esculturas, músicas e arquiteturas barrocas, a gente vê muito contraste entre luz e sombra, entre o céu e a terra, entre a alegria e o sofrimento. Tudo isso só para tocar a alma das pessoas. Nossa, é muito legal quando misturar a arte e a religiosidade, não é mesmo? Mas e no Brasil? Como que o Barroco chegou aqui no Brasil e em Minas? A resposta é: com o ouro. No século XVIII foi descoberto ouro em Minas Gerais, e isso transformou a região. As cidades surgiam praticamente da noite para o dia. Ouro Preto, Mariana, Congonhas, Sabará. Era tanta riqueza que o Barroco, que já tinha chegado ao Brasil com os portugueses, ganhou força total. Só que o Barroco mineiro não era uma cópia do europeu. Ele ganhou alma brasileira. Tinha o talento local, tinha a mistura de influências africanas, indígenas e portuguesas. Era uma arte viva, vibrante e cheia de personalidade. Nossa, é muito lindo poder estudar sobre a nossa cultura e história brasileira e daqui de Minas Gerais. Mas quais foram as principais características do Barroco Mineiro? Vamos ver. Primeiramente, tínhamos a religiosidade intensa. As igrejas eram o centro da vida social e espiritual. A arte buscava comover os fiéis, levando-os a sentir a presença divina. Também tínhamos a exuberância decorativa, ouro em abundância, altares carregados de ornamentos, tetos pintados, esculturas ricas em detalhes. Também tinha a dramaticidade. As imagens dos santos tinham expressões fortes, sofrimento, êxtase, compaixão, tudo muito teatral. Além disso, tínhamos o sincretismo cultural com elementos indígenas e africanos. Aparecem, mesmo que de forma sutil, nas feições das figuras, nas cores, nos temas. E por último, tínhamos a valorização do movimento. As esculturas pareciam quase ganhar vidas, com roupas esvoaçantes e corpos em ação. Quer exemplos? Minas tem de sobra. Entre os grandes nomes do Barroco Mineiro, 2 brilham até hoje, certo? E esses grandes nomes são o Aleijadinho e o Manuel da Costa Ataíde. Aleijadinho, cujo nome verdadeiro era Antônio Francisco Lisboa, foi escultor, entalhador e arquiteto. Mesmo enfrentando uma doença degenerativa que deformou suas mãos e pés, ele produziu obras incríveis. Talvez sua criação mais famosa seja o Conjunto dos 12 Profetas no Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas. Esculturas que parecem conversar entre si, tamanha a expressividade. Já Manuel da Costa Ataíde foi o grande mestre da pintura. Seus tetos pintados, como por exemplo da Igreja de São Francisco de Assis, em ouro preto, são impressionantes. Ataíde retratou anjos e santos com traços mestiços, uma verdadeira celebração da nossa identidade brasileira.
num tempo em que isso era raro. Agora, você deve estar se perguntando, e o legado disso tudo? De onde vem? O Barroco mineiro moldou não só a arte, mas também a cultura e a identidade brasileira. Até hoje, as cidades históricas de Minas são patrimônio da humanidade, reconhecidas pela Unesco. Ouro Preto, por exemplo, foi a primeira cidade brasileira a receber esse título. E não só na arquitetura ou na escultura. O jeito mineiro de viver, de celebrar, de valorizar a fé e a arte vem muito desse período. Sem falar que a grandiosidade barroca inspirou gerações de artistas brasileiros, da música à literatura, do cinema às artes visuais. E aí, curtiu essa viagem pelo Barroco Mineiro? Em poucos minutos, vimos como a fé, o ouro e a criatividade deram origem a um dos capítulos mais bonitos e brilhantes da nossa história. Esse foi mais uma História em 5. Até a próxima. E lembre-se, quem entende o passado, constrói melhor o futuro.